Hello, everyone. Hello! Welcome to our second class. Bem-vindos à nossa segunda aula da nossa jornada do Business English. Yes! Para você que perdeu a aula de ontem, que está chegando aqui agora, a gente vai deixar um link aqui da aula de ontem para você poder acessar, assistir essa aula, porque é muito importante que você assista todas as aulas antes de chegar na nossa última aula, que é na quinta-feira, depois de amanhã, para que você consiga, que a gente vai construindo todo um conteúdo para chegar nessa última aula e você conseguir ter um melhor aproveitamento dessa última aula, que é a aula mais importante de todas. Certo, Carol? Certo, o link está aqui na descrição do vídeo. Legal. Bom, sejam muito bem-vindos. Yes. Boa noite. A gente queria dizer que foi um sucesso a aula de ontem. Foi um prazer para a gente estar com Foi vocês. super divertido. Sim, né? Nós falamos um pouquinho sobre apresentações, Sim. introducing yourself, como você se apresentar, o que é muito comum, né? Quando você chega numa empresa ou quando você vai participar de uma reunião, de uma entrevista de emprego, e a pessoa vira para você e fala assim: ah, mas me fala um pouco mais de você. Tell me more about you. E você não sabe o que falar. Tudo isso foi visto na aula de ontem. E na aula de hoje, a gente já vai entrar no assunto que vai ser debatido aqui, no assunto da aula mesmo. Yes. Mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho sobre o que te impede de falar inglês. Exato. Então, você já parou para se perguntar o porquê que você não fala inglês ainda, né? Porque muito se fala hoje sobre como aprender inglês, dicas e passo a passo e tudo mais, mas se com tudo isso você ainda não fala inglês, você não precisa pensar que tem alguma coisa errada com você, porque não tem. Mas você talvez tenha que pensar, o que está me impedindo de falar inglês? E a gente vai conversar um pouquinho sobre as maiores barreiras que as pessoas normalmente encontram quando estão nesse processo, nessa jornada de aprender o inglês. Então, primeiro, enquanto você está pensando aí nas suas barreiras, no que te impede de aprender inglês, aproveita e compartilha aí esse vídeo com seus amigos aí, nos seus grupos do WhatsApp. E também porque esse vídeo não vai ficar disponível muito tempo. Então, durante essa semana que está ocorrendo a jornada do Business English, os vídeos estão disponíveis, mas depois disso, não sei te dizer exatamente, não sei dizer para vocês até quando esse vídeo vai ficar disponível. Então, corre para assistir, não percam tempo, compartilhem com as pessoas que vocês acham que esse vídeo pode ser útil. E pratiquem aí em casa. É isso aí. Vamos começar? Vamos! Legal, falando então sobre barreiras, né? O que te impede? Eu e a Carol, que nós somos professores, a gente dá aula há um tempinho. No geral, 19 anos, sim, talvez. coisa pouca, né? Vai me entregar a minha idade, né? Porque você vai falar 19 anos. Não, a gente começou com mais ou menos. 3 anos. Mais ou menos. Carol, o que você ouve normalmente quando você pergunta? Mas e aí, o que te impede de falar inglês? Olha, para mim, o motivo mais divertido que eu escuto dos alunos é: não tenho tempo. Isso é uma coisa bem comum. Não sei se você se encaixa nessa situação, mas isso é uma coisa que normalmente as pessoas trazem para a gente. E por que que elas trazem isso? De eu não tenho tempo para aprender. A gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas tem vários afazeres, várias atribuições. Então você tem emprego, aí às vezes você tem família, aí às vezes você tem filho, e às vezes tem cachorro, e às vezes tem a sua mãe que você toma conta. Então é muita coisa para você fazer, e você fala, e fora isso, eu ainda preciso arrumar um tempo para aprender inglês. E isso é verdade? É verdade, você vai precisar arrumar um tempo mesmo para você aprender inglês. Mas a boa notícia é que não precisa ser tanto tempo assim. Não! O mais importante, na verdade, na aquisição de uma habilidade, e o inglês ela é uma habilidade, é a mesma coisa que você fala assim, eu vou aprender a tocar violão, né? O que você precisa fazer? Você precisa praticar.
E a frequência é mais importante do que a quantidade de tempo que você se dedica. Exatamente. Então, assim, se você conseguir olhar para a sua agenda, olhar para a sua rotina, e você conseguir encaixar ali 15, às vezes 10 minutos, 20 minutos, já faz uma diferença muito grande ali no final da semana, no final do mês. E precisa ser todo dia? Não necessariamente, depende da sua urgência, depende da sua necessidade. Então, quanto mais urgência você tiver, mais tempo você vai ter que se dedicar e com uma frequência maior. Se você não tiver com tanta urgência assim, talvez você possa colocar lá uma meta e as metas elas têm que ser realistas, né? Você colocar uma meta de que você vai estudar 20 minutos 3 vezes na semana. 5 minutos por dia, 10 5 minutos por dia. E aí você fala assim, mas mesmo assim, para mim ainda é difícil. Mas aí se você para ver o quanto tempo às vezes você fica no Instagram, sem fazer muita coisa, né? Só vendo foto das outras pessoas, só dando like, né? Na foto da pessoa que está viajando, porque a pessoa fala inglês e se vira lá fora e você ainda fica com receio de fazer uma viagem dessas. Então, às vezes, a gente consegue otimizar algumas coisas. E uma outra questão importante é que, às vezes, o praticar o inglês, você não precisa sentar, pegar um livro, abrir o livro e falar assim, vou fazer exercício de gramática. Não precisa ser isso, né, Carol? Dá para praticar de várias formas, né? Na verdade, eu só queria acrescentar uma coisa com relação à questão do tempo mesmo, porque às vezes, por exemplo, o Alexandre falou da questão das redes sociais. Às vezes a pessoa, ela não se dá conta de quanto tempo ela passa nas redes sociais. Então, muitos de vocês podem ter falado, tanto que quando eu até comecei, eu falei, o que eu acho mais engraçado, assim, que eu escuto é a questão da falta de tempo. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta mesmo. Então, eu gostaria de convidar vocês para fazer um teste. Lá no Instagram, quando você vai nas configurações, dá para você ver lá qual é a média diária que você passa no Instagram. Muito provavelmente, metade do tempo que você passa no Instagram, se você passasse estudando inglês, você já estaria muito melhor do que você tá. Exatamente. E aí que tá. Não precisa nem ser metade. Às vezes eu falo isso para os meus alunos, não precisa nem me contar quanto tempo você passa no Instagram, porque normalmente as pessoas ficam um pouquinho sem graças, né? Analisa aí, pensa, poxa, eu passo 40 minutos, eu passo 50 minutos, eu passo 2 uma hora. horas. Por quê? Porque é o tempo do dia ali somado. Não que você vai ficar 1 hora seguida no Instagram, mas aqueles minutinhos, um pouquinho de manhã quando eu tô tomando café da manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho quando eu tô voltando para casa do trabalho, alguma coisa assim, né? Não sei. Então, esse tempo todo somado, só pensa assim, inglês realmente é uma prioridade para você? Então, qual seria desse tempo aí de rede social, você tirar 5, 10 minutinhos para se dedicar ao inglês todos os dias? E aí, como a Ale estava falando, estudar inglês não necessariamente significa que aí tem 2 mitos, né? Então, o primeiro mito a gente já caiu por terra, porque a gente já sabe que para você aprender a falar inglês, não quer dizer que você tem que estudar 2, 3, 4 horas por dia, porque aí realmente estudar desse modo tradicional. E o segundo não precisa ser ali com a cara nos livros. Exatamente. Se isso te agrada, se esse é o seu estilo de aprendizagem, ok. Não tem problema nenhum. Que seja assim. Mas para algumas outras pessoas, isso fica pesado, isso não é divertido, aí já tem o peso das obrigações do dia, e aí estudar inglês é mais uma obrigação. Não precisa ser. Então, como é que a gente pode estudar? Ouvindo uma música. Nossa, teacher, mentira! Ouvir música e estudar inglês? Pode ser. Depende do que você faz. Com uma música, dá para você estudar várias coisas diferentes. Se você tiver curiosidade no que está falando a música e você quiser traduzir, você vai ganhar vocabulário. Se você ouvir e acompanhar a letra, você está treinando o seu listening. Se você ouvir cantar junto, cantar em voz alta, ouvindo o som que sai da sua boca, você está praticando o seu speaking. Sim, e hoje em dia, inclusive, tem aplicativos que te ajudam a você estudar inglês com música. Se você entrar lá na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular e colocar lá a música em inglês, você vai achar aplicativos que te ajudam com isso daí. Mas e se a pessoa fala assim, teacher, não gosto de música, eu gosto só de música de sofrência.
Mas não precisa ser música. A música foi um exemplo que a gente Pode deu ser um aqui. filme. Pode ser filme, pode ser série. Uma série. Pode ser videogame. Yes! Então, tem várias formas de você praticar. Uhum. Uma outra não coisa tem desculpa. que eu queria colocar aqui, que a Carol até falou. Né, às vezes ali você mexe no celular enquanto está voltando do trabalho e tudo mais. É justamente essa otimização do seu tempo. Exactly. Né? Então, às vezes, você está ali em alguma situação que você não tem muito que dá para fazer. Então, às vezes, você está no caminho do seu trabalho, às vezes você está voltando para sua casa também no caminho. E se você está num transporte público, ou mesmo se você estiver dirigindo, dá para você entrar em contato com o idioma e ir praticando de alguma forma. Então, hoje em dia, tem podcasts, tem muitos recursos que dá para você fazer uso. Você pode ouvir um podcast, você pode ouvir um TED Talk, você pode ouvir um vídeo no YouTube sobre um assunto X que te agrada. Eu gosto de receita. Tem até audiolivro. Audiolivro. Então, são muitas ferramentas que podem e devem ser usadas. Coloca um fone de ouvido se você está indo no transporte público e vai ouvindo alguma coisa em inglês, ou se você está no seu carro dirigindo, coloca alguma coisa no rádio ali, né? Uma música que você gosta e tudo mais, e vai praticando, porque o contato com o idioma que você está aprendendo, ele é de extrema importância. Exatamente. Certo? Legal, mas uma outra reclamação que eu ouço muito, que é uma barreira também para muitas pessoas, é as pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro. Isso também é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque acontece. Vem várias coisas assim na minha cabeça quando vem essa questão do dinheiro, né? O primeiro ponto que me vem assim, tudo é uma questão de prioridade. Então, por exemplo, às vezes para a pessoa investir num curso que vai agregar para ela profissionalmente, para ela viajar, ela acha caro, mas aí ela investe em outras coisas. E tá tudo bem, porque é uma questão de gosto, de prioridades. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, no que você está gastando o seu dinheiro. Exatamente. E como a Carol será que o curso disse, é caro mesmo ou você é. só está escolhendo investir em outras coisas? Isso, exatamente. Essa palavra que a Carol usou, que eu queria destacar, que é investir. Aprendizado nunca é gasto, gente. Não. Aprendizado, não estou falando aqui só do inglês, mas qualquer aprendizado é um investimento. Porque não se perde. Não se perde. É seu, ninguém tira de você. Sim. E se você começa a pensar o quanto você vai conseguir ganhar com aquilo que você está investindo, vai agregar muito. Então, muitas vezes não dá para se mensurar um valor para um conhecimento. Então, o conhecimento que eu tenho sobre o inglês e toda a experiência que eu tenho dando aula, isso não tem preço. Isso não tem preço. Exatamente. O que eu precifico ali é a minha hora de trabalho, mas o conhecimento que você adquire ao longo da sua vida, isso não tem preço. Então, aprender inglês ou aprender qualquer outra coisa sempre vai ser um investimento. E você está investindo em você fazendo isso. Você não está investindo em ninguém. Exatamente. Em nada, não é uma posse, um bem, uma ação. Você está investindo em você, que é o seu bem mais precioso. Exatamente, é quase isso então. Então, quanto você vale? E aí tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas isso é conversa de vendedor. Mas isso não é só para o inglês. Isso é, de repente, para uma coisa que vai fazer bem para a sua saúde, algum outro curso, uma pós-graduação. Até uma viagem mesmo, né? Que você para mim também é um investimento. Exatamente. Então é só uma questão de escolha. Mas para não ficar parecendo aqui papo de vendedor, que a gente não é vendedor, e para mostrar para você, porque a gente sabe que a situação está difícil aí nesses últimos meses aí, né, essa situação de pandemia e tudo mais. Então para você que está no vermelho, tá com que as realmente contas bem vai dizer, apertadas, não é uma questão de escolha, eu não estou podendo pagar nada. Mas hoje em dia existem muitos cursos até gratuitos. O YouTube mesmo, tá? Lotado aí de vídeos que você pode assistir, de formas que você pode aprender inglês sozinho. A nossa jornada mesmo no inglês. Sim, totalmente de graça, você não precisa pagar nada. Então tem muito conteúdo disponível. E para você que acha que vale a pena, existem hoje muitos cursos extremamente acessíveis. Cursos em grupo, cursos online, que acaba tendo também uma redução aí, porque a pessoa consegue fazer um valor melhor, né? Às vezes não precisa alocar um espaço e tudo mais. Então, você precisa ver, isso é realmente um impeditivo para mim?
Ou eu apenas que estou enxergando isso como um impeditivo? Isso Ou não é eu um estou impeditivo. usando isso também como uma desculpa. E os preços mudaram, né? Hoje em dia, você consegue achar cursos bem mais acessíveis comparados com cursos de inglês de escolas tradicionais de 10 anos atrás. Então, essa ideia que Exato. você tem de que aprender inglês é caro, essa ideia, ela está atualizada? Você está por dentro de quanto custa um curso de inglês? Às vezes precisa dar uma pesquisadinha que você consegue coisa boa por um preço aí bem legal. Verdade. Que mais, Carol? Essa também é super, super comum. Barreira. Tenho dificuldade. Já ouvi olha, eu escuto tanto isso. isso Vê se também, escuta. Carol. Ai, teacher, inglês não é para mim. Queria aprender, mas não leva o Ai, não jeito. dá para mim. Não leva o jeito. Não leva o jeito. Não leva o jeito. Já tentei, Boa. mas não leva o jeito. Exato, exatamente. Tem solução a isso, Carol? Tem solução. Então, não tem como a gente falar disso e não atrelar com o primeiro tópico que a gente estava conversando, que era a questão da falta de tempo, que você tem como praticar 5 minutinhos por dia. Uhum. Tudo que a gente pratica muito, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai ficar bom naquilo. Na verdade, o nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente eficiente. Uhum. Então, o que acontece? O seu cérebro, até por um processo de evolução, ele tende a colocar as coisas num modo automático. Para quê? Para que ele possa ter tempo para fazer coisas que ele julga mais urgente. Então, vamos dar um exemplo aqui de você aprender a dirigir. Então, quando você aprende a dirigir, está aprendendo a dirigir, você não sabe dirigir, aí você fala assim, vou lá, quero aprender a dirigir, meu sonho é dirigir, ter um carro e tudo mais. Você entra na autoescola e você vai para a sua primeira aula. Aí você olha a primeira aula e fala, mano, eu não vou aprender isso porque é muito difícil. Nunca. Porque é muita coisa que você tem que pensar. Você entra, você tem que colocar um cinto de segurança, você precisa colocar a chave no contato, você precisa dar partida, você precisa ver se o carro está no ponto morto, você precisa soltar o freio de mão, você precisa pisar na embreagem antes de você engatar a primeira. Então, é tudo isso que você precisa pensar. E aí você tem que trocar de marcha e não pode olhar pro câmbio. Exatamente. Se você não, você bate. Então, tanto que quando você está aprendendo a dirigir, você está lá andando, alguém vem falar com você, você fala assim, não fala comigo que eu estou dirigindo. Tipo isso. Não é? Então, por quê? Porque isso tudo está no campo consciente. Você precisa pensar para fazer. Depois de um tempo, o que acontece? O seu cérebro se acostuma com isso, coloca isso no modo automático para que você consiga dirigir e pensar em outras coisas enquanto você está dirigindo. Ouve uma música dirigindo. Tem gente que faz até o que não pode dirigindo. Manda mensagem no celular. Não deveria, mas acontece nas melhores famílias. Então, falar inglês é um processo parecido? Sim. Sim. Então, quando você vai falar, pensa no próprio idioma que você fala, no português. Você precisa pensar em todas as concordâncias verbais e nominais. Quando você está falando, então você fala assim, ó, ele, eu vou, ele vai. Ele vai amanhã. Então, ele vai amanhã comigo, mas não é comigo, com a gente, conosco. Ele vai amanhã conosco. Não, você não pensa. É natural. Simplesmente você tem a ideia daquilo que você quer falar. O seu cérebro organiza todas as conexões aí e as concordâncias e você fala. Você não precisa pensar muito para fazer essas concordâncias. E como é que isso vai acontecer com o inglês? Praticando. No começo do inglês, a gente sabe que é difícil, que você precisa pensar. É he, então eu vou usar don't, eu vou usar doesn't, mas não eu vou usar doesn't. Quando você está mudando a marcha. Você não sabe onde é que é a primeira, onde é que é a segunda, onde é que é a terceira. Mas o inglês você fica pensando, mas é qual auxiliar que eu vou colocar? É do, mas é passado. Então, mas é um verbo regular. Então, mas é did you went? Meu Deus mas aí o verbo volta. A gente sabe que parece difícil. Mas com a prática, isso... E a gente que fala inglês, a gente diz para vocês, fica natural, fica automático. Mas é que a gente tem essa coisa dessa urgência, né? A gente decide que quer fazer uma coisa, e aí a gente começa a fazer essa coisa, e aí, por exemplo, eu decido que eu quero ir para academia. E aí eu vou uma semana... E já espero o resultado. Eu só tô com dor no corpo e eu não virei a Graciele Barbosa ainda. E aí o que eu faço? Eu desisto. Por quê? Porque a gente vive numa época de muito imediatismo. Então a gente quer tudo na hora. Assim. Mas não é bem assim. Não. Mas a gente às vezes tem que ter um pouco de paciência, um pouco de persistência e consistência para alcançar um resultado ali palpável, que você veja realmente uma evolução no seu inglês.
É claro que existem pessoas que elas vão ter uma facilidade um pouco maior, mas isso não significa que se você não tem uma facilidade específica para o inglês, que você não vai conseguir aprender. Se você Exatamente. aprendeu o seu idioma, que é um idioma um pouquinho mais complexo até, considerado, Bem mais do que o complexo. inglês, não vai ter nada que te impeça de aprender o Não. inglês. A única coisa que te impede de aprender inglês é você. Então tá Quando tudo você se aqui na sua própria auto-sabota, cabeça. quando você acha que você vai aprender, mas você não quer frequentar as aulas, Essas ou você não quer nem assistir as aulas crenças que são limitantes que nós estamos gratuitas. colocando aqui, né? Aham. Você achar que você não tem tempo, você achar que você não tem dinheiro, você achar que você tem dificuldade. Então, às vezes, a gente precisa parar, olhar para isso e ver, realmente isso acontece? Ou são desculpas que eu estou arrumando para, né, poder postergar isso e falar, não aprendo inglês porque eu tenho dificuldade. Mas tem mesmo, será? Uhum. Ou será que não foi, talvez, estratégias erradas que você vem usando e que não estão dando o resultado que você esperava? Exato. Fica aí uma dúvida. Bom, e a última, né, barreira que a gente queria colocar aqui, que talvez seja uma das mais importantes, que a gente também E ouve bem comum muito, também. muito comum, é não gosto do inglês. Você gosta de inglês? De verdade? Gosta? Ou você está estudando porque precisa? Porque tem esses dois, né? Normalmente as pessoas fazem as coisas, as forças motivadoras das pessoas, no geral, são sempre duas. Ou eu gosto, eu estou fazendo porque eu quero, ou porque eu preciso. Não tem muito uma outra explicação, né? Um outro motivo para se fazer as coisas. Quando eu fui estudar inglês, lá atrás, quando eu tinha aí os meus 17, 18 anos, eu fui estudar inglês porque eu queria. Eu mesmo quis. Eu não tive nenhuma Ninguém te motivação obrigasse. externa. Por exemplo, o meu trabalho, ou os meus pais. Não teve nada ali me forçando, falando, você precisa estudar inglês. Então, eu fui porque eu quis. A minha motivação era essa. Tem pessoas que vão porque precisam. Ah, eu preciso para o meu trabalho, eu preciso por causa do mercado de trabalho, ou eu preciso porque eu vou fazer uma viagem, ou porque eu vou fazer uma pós. O seu motivo pode ser, né? N motivos, pode ser uma coisa diferente. Mas o que atrapalha realmente as pessoas, e atrapalha mesmo, é a pessoa olhar e falar assim, eu não gosto do inglês. Porque o eu não gosto vira quase um sinônimo de tipo, eu não gosto, eu não quero. É. E aí, quando você não quer, mas não tem quem vá fazer você entender, porque você não quer. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, né? Quando a pessoa normalmente fala que não gosta, ela já associa aquela coisa de ficar com a cara lá no livro e tal. Depois da gente ter dado essas dicas de que você pode estudar inglês ouvindo música, assistindo filme, assistindo série, jogando. Então, isso aí também já está desconstruído. Agora, vamos supor, não, mesmo assim, teacher, não gosto mesmo. Ok, mas de verdade, isso te impede de você aprender? Não, não. E muitas vezes, quando as pessoas falam que eu não gosto de inglês, às vezes elas estão fazendo uma referência errada ao que elas não gostam. Então, se, por exemplo, você vira e fala assim, se eu falo para vocês, você gosta de português? Aí você vai falar assim, não gosto de português. Nossa, eu lembro das aulas que eu tinha na escola. Análise Eu tinha um sintática. professor que era, meu Deus, eu detesto português. Não, calma. Está confundindo as coisas. Uma coisa é você não gostar de aulas de português. Você pode não gostar das aulas, principalmente essas aulas mais tradicionais de português que a gente tem na escola. Isso você pode olhar e falar assim, isso eu não gosto. E normalmente essa é a referência que a gente faz. Agora você fala, eu não gosto de português mesmo, eu não gosto da língua portuguesa, eu não gosto do som do português, eu não gosto das palavras, eu não gosto da sonoridade, eu não gosto de ouvir português. É muito difícil uma pessoa que não gosta de português nesses termos. E a mesma coisa acontece com o inglês. Você pode não gostar de uma abordagem que foi feita com você no passado, de uma aula que você tinha, da forma como essa aula era conduzida, né? Ou você não gostava do professor porque você não entendia nada do que aquele professor falava. Então, muitas vezes, esse não gostar, ele está atrelado à aula que você teve, à abordagem, à metodologia, e não o idioma em si. É porque o inglês, eu não gosto da sonoridade do inglês. Eu não gosto do inglês saindo da minha boca. Eu não gosto de falar essas palavras.
muito difícil uma pessoa que vai falar isso, eu não gosto mesmo do inglês. Pode ser, se for o seu caso, tudo bem, né? Você vai ter que achar, os seus outros motivos vão ter que ser fortes o suficiente, mas normalmente é a aula que a pessoa não gosta. Exato. E a aula tem várias formas. E mesmo o fato das pessoas falarem, eu não gostava das aulas de português que eu tinha na escola, parará, parará, parará. A gente fala português. Aí vocês vão dizer, mas é o nosso país, é a nossa língua e tananã. Mas aí, de novo, entra na questão da prática. Sim. Tá? E aí, você... e é isso. Às vezes você foi... Tem muita gente que tem umas experiências, assim, traumáticas de que foi exposta. Ou que entrou num grupo que estava desnivelado. Então, às vezes, a pessoa nem entende. A gente vai até falar um pouco mais para frente de traumas, né? Como superar traumas. Às vezes, a pessoa acha que tem dificuldade e ela nem tem dificuldade. Ela entrou num grupo que estava desnivelado, tinha uma pessoa que era mais avançada do que ela e ela não era tão avançada e ela já ficou com aquela crença de que, tipo... tem dificuldade. Tem dificuldade, não é para mim, não gosto de inglês. Não tem nada a ver com inglês. Ou até na própria escola mesmo. A gente passa... O ensino aqui, né, não foca tanto no inglês. E a gente passa todos esses anos e não sai do verbo to be, você já fica, não gosto de inglês, fica repetindo aquela coisa, e eu não aprendo. É que a gente e não tem nada a ver com inglês. A ficar um pouco desmotivado com coisas que a gente não vê muito progresso. Mas a partir do momento que você usa uma abordagem mais efetiva, começa a ver um progresso... E faz a sua parte... No geral, isso anima as pessoas, né? Exato. E a mesma coisa que, como a gente está dando esse exemplo aqui de aulas de português, você pode até olhar e falar assim, não gostava das aulas de português que eu tinha. Tá, você não gostava, mas elas ajudaram, elas foram úteis, você aprendeu português? Eu aprendi, eu sei falar o português, eu sei conjugar os verbos e tudo mais. Bacana. Então, hoje em dia, você precisa ainda continuar fazendo aula de português? Não. Então, muito provavelmente com o inglês pode ser a mesma coisa. Você pode falar, olha, eu não sou o maior fã das aulas de inglês. Mas tem que ver que você vai fazer isso por um tempo e a partir do momento que você chegar no nível que você quer, você não precisa mais fazer aula. Então, você passou por aquilo ali, você aprendeu aquele conteúdo, se foi bem ministrado, se você fez a sua parte, você aprendeu aquilo, e agora você já sabe, você tem essa habilidade, você não precisa mais fazer aulas de inglês, você só vai manter isso, falando, né? Exatamente. Legal. Bom, gente, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu queria só deixar uma pergunta antes da gente ir para o conteúdo. Sim. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que é que vocês vão fazer de diferente para mudar essa situação com o inglês? Boa Porque pergunta, continuar Carol. fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente aí não vai dar certo. Legal, gente. Vamos, então coloca aí então nos comentários até se vocês quiserem que vocês estão dispostos Sim. a fazer de diferente daqui para frente para vocês conseguirem isso que é tão importante, tão fundamental para vocês, que é falar inglês. Exato. Vamos começar praticando o que a gente vai aprender hoje. Alright, so let's go. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acho que vocês estão vendo aí. E é uma imagem até que legal, né, Carol? Olha, interessante. Que nessa imagem aqui tem um mix de coisas, né? Porque tem uma pessoa trabalhando, mas a pessoa está trabalhando numa praia, né? Que não é tão ruim assim, né? Deixa a coisa aí um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertida. E nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar um pouquinho de a typical working day. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como descrever o que seria um dia comum seu de trabalho, né? O que você faz, né? Detalhar um pouquinho mais. Então, na aula de ontem, a gente falou um pouco mais focado em você, quem você é. A gente até entrou um pouco de o que você faz, mas aqui a gente vai entrar um pouco mais detalhado nessa questão de o que você faz. Nessa aula também a gente vai aprender a falar de o que você gosta, o que você não gosta dentro do seu trabalho, na sua profissão. Certo? Bom, Carol, então aqui a gente tem, né, a Ross, a nossa personagem de hoje, e que nem a gente fez ontem, a gente vai ver um vídeo onde a Ross vai falar um pouquinho de o que é um dia típico de trabalho dela. E a gente tem uma pergunta, né? Você vai pra gente, Carol? What does she like most about her job? E aí, o que ela mais gosta no emprego dela? O que você mais gosta no seu trabalho? A gente vai assistir o vídeo e vai tentar entender. Aqui a gente também tem essas informações para serem completadas. Então, a gente tem Ross can be in a workshop or então, vejam que está faltando algumas informações
De acordo com o que vocês assistirem do vídeo, vocês vão tentar entender quais são essas informações aí que estão faltando. Então, o que que ela pode estar fazendo, Possíveis né? lugares que ela Sim, vai estar. possíveis lugares, possíveis atividades, né? Que seria comum para isso que ela faz. Que ela tem, a gente até já tem aqui, ela é Management Consultant, né? Então, a gente vai assistir o vídeo com ela e vai tentar entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Let's. Can you describe a typical working day? Well, what I enjoy the most about the work that I do is that there is no such thing as a typical day. I work for different clients on different projects. And when the client needs me for something, I have to be ready to respond. So I can be in meetings, I can be running a workshop or a discussion, or quite often I can be in my own office in front of a computer screen or on the phone. Can you describe a typical Gente, vai ter que editar, né? working day? Acho que não. Bom, gente, então aí a gente assistiu o vídeo da Ross falando um pouquinho, né, do típico dia dela. E aí deu para entender essa primeira pergunta? What does she like most about her job? Yes. O que ela falou, cara? She likes that every day is different. There's no such thing as a typical day. Yeah, até que a gente tem a resposta. She doesn't have a typical day. Todo dia para ela é diferente. Não sei como é que é o seu emprego, se você tem ali uma rotina onde os dias são parecidos, mas a Rosa aqui, no caso dela, ela não tem um dia típico, né? Ela fala, eu não tenho essa coisa, such a thing as a typical day, eu não tenho essa coisa de um dia típico. Cada dia é diferente, depende do projeto que ela está envolvida, né? Mas a gente vai ver melhor aí direitinho o script de tudo que ela falou, vamos explicar para vocês, mas continuando aqui, deu para entender mais ou menos as diferentes atividades e lugares que ela pode estar, né, no dia a dia dela? Yes. So, Ross can be She can be in meetings, running a workshop or a discussion in her own office, in front of a computer screen or on the phone. Yeah. Então aqui a gente tem diferentes coisas, atividades que a Ross pode estar fazendo dentro aí da profissão dela. Bom, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai ouvir o áudio de novo, mas agora a gente vai ver o script para ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá? Can you describe a typical working day? Well, what I enjoy the most about the work that I do is that there is no such thing as a typical day. I work for different clients on different projects. And when the client needs me for something, I have to be ready to respond. So I can be in meetings, I can be running a workshop or a discussion, or quite often I can be in my own office in front of a computer screen or on the phone. Alright. Bom, acho que ficou um pouquinho mais claro aí o que a Ross faz, aonde que ela pode estar, mas a gente vai ver melhor, a gente vai analisar melhor essas frases dela. Então, aqui, quando ele pergunta, né, can you describe a typical working day? E aí ela fala, Carol? Well, what I enjoy the most about the work that I do is that there's no such thing as a typical day. Essa primeira expressão aqui, what I enjoy the most about the work that I do, é o que eu mais gosto no meu emprego, o que eu mais gosto no meu trabalho. Então, o que você mais gosta no seu trabalho? O que você mais gosta no seu emprego? E a Ross, o que ela mais gosta é isso dela não ter mesmo uma rotina de cada dia ser diferente,
dessa, né, expectativa de o que será que eu vou fazer hoje, como é que vai ser meu dia hoje, qual que é o cliente com quem eu vou lidar hoje. Então, essa frase aí, ela pode se encaixar para você. Na verdade, ela se encaixa para você, pode não se encaixar a segunda parte. Mas a primeira frase aí, a estrutura até que está destacada aqui, é uma estrutura que você pode usar para falar o que você mais gosta no seu emprego. Yes. What I enjoy the most about the work that I do. Continuando, aqui ela fala, I work for different clients on different projects, and when the client needs me for something, I have to be ready to respond. O comecinho aqui, I work for, é para quem você trabalha, né? Então, vamos supor que eu trabalho para um banco. Eu não preciso falar uma frase tão grande quanto essa aqui que ela está falando. Vamos supor que eu trabalho num banco, e contrário aqui da Rose, o que eu mais gosto no meu trabalho é que eu tenho uma rotina, né? Então, eu poderia falar, well, what I enjoy the most about the work that I do is my routine. I work for a bank downtown, no centro da cidade. Então, aqui você já está começando a falar um pouquinho de o que você faz, como é que é a sua rotina, o que você gosta no seu emprego. Certo, Carol? Certo. Legal. Continuar aqui. So, I can be in meetings, I can be running a workshop or a discussion, or quite often I can be in my own office, in front of a computer screen, or on the phone. Great. Então, aqui ela está falando também, a gente aqui está analisando a estrutura pronta, do jeito que ela está, não estamos mudando nada ainda, mas ela está falando, so I can be. Então, eu posso estar no seu emprego, onde que você pode estar? Né? Você fica sempre no escritório ali, no mesmo lugar, ou você pode estar em diferentes lugares, né? Hoje em dia, muita gente está trabalhando de casa, então a pessoa falaria, so I can be at home, so I can be at work, in an office. Então, vai variar, vai depender do que você faz para você ver como é que você vai responder isso daí. Ela aqui diz, so I can be in meetings. O que é meetings? Reuniões. Reuniões. Esse é um termo bem comum dentro de business, né? Às vezes até a gente tem uma certa popularidade de alguns termos a tal ponto delas serem usadas por nós brasileiros como se fossem palavras em português. Então é comum as pessoas virarem e falar assim, eu tenho uma call agora, né? Eu tenho uma call. Ele tá num call. Ele tá num call, em vez de falar, ele tá numa ligação. Yes. Isso, por um lado, algumas pessoas não gostam, falam assim, por que não fala ligação ao invés de falar call, né? Já que a gente tem uma palavra para isso. Então, tudo bem, você pode falar ligação. Mas o lado bom disso é que as pessoas começam a se familiarizar com alguns termos que são usados em inglês. Então, call, meeting, que é reunião. A gente tem até uma ferramenta chamada Google Meetings, né? Que é uma ferramenta para reuniões. Então, é um termo bem popular. Aí ela fala, so I can be in meetings, I can be running a workshop. Quem assistiu a aula de ontem viu que o verbo run não necessariamente é correr. Não é mesmo, Carol? Yes. A gente também pode usar no sentido de gerenciar, dirigir. Exatamente. Então, quando ela fala I can be running a workshop, seria algo como eu posso estar conduzindo um workshop, eu posso estar gerenciando um workshop, posso estar trabalhando num workshop. Or quite often I can be on my own office. Quite often seria algo como bem frequentemente. Often sempre está ligado à frequência. Or quite often I can be on my own office. Eu posso estar no meu próprio escritório. In front of a computer. Na frente de um computador. Computer screen. O que é screen? Tela. A gente não está super acostumado com o termo touch screen, né? Exactly. Widescreen. Então, tudo isso vem de tela, né? Or on the phone. No telefone. Alright. Certo? Fit. Bacana. Bom, para a gente tentar, então, ajudar vocês a pegar esse conteúdo que a gente acabou de ver
E adaptar, como a gente falou na aula de ontem, uma das melhores maneiras, das maneiras mais efetivas e mais rápidas de você aprender inglês é não se foque tanto em palavras soltas. Right. Vocabulário é importante, mas é muito importante também que você aprenda frases prontas. Por quê? Yes. Porque quando você aprende uma palavra, aí você aprende várias palavras, mas aí você vai falar, você fala assim, aí parece que tem um monte de palavras aqui e eu não sei muito bem qual pegar, em que ordem colocar, e na hora de falar eu travo. A estruturação é muito mais importante. O vocabulário é fácil de adquirir. Sim. Então, quando você aprende uma frase, a frase já está, como a Carol falou, bonitinha ali, estruturada. Tá pronta a frase. Só que nem sempre a frase que você aprendeu é exatamente a informação que você quer dar. Então, um exemplo bem simples é você aprendeu a frase I'm from New York. Né? Teve uma aula aí de inglês e nessa aula tinha um conversation. No conversation o cara falava I'm from New York. E eu aprendi essa frase. E eu quero usar essa frase. O problema é que eu não sou de Nova York. E aí, como é que eu vou falar? Bom, a partir do momento que eu já sei a frase, isso é um exemplo simples, mas serve, né, no geral. Você vai só pegar a palavra New York e trocar pela cidade de onde você é. Então, vamos supor que você é de Salvador. I'm from Salvador. Vamos supor que você é de São Paulo. I'm from São Paulo. I'm from Bahia. I'm from Rio Grande do Sul. I'm from Maceió. Então, fica muito mais simples você pegar uma frase que você aprendeu, tirar um termo, colocar um outro que você quer. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Certo, Carol? Yes. All right. Bom, então a gente tem aqui. Can you describe a typical working day? Sure. Well, what I enjoy the most about the work that I do is there is no such thing as a typical day. All right. O que eu gosto no meu trabalho é a mesma coisa que a Ross gosta no trabalho dela. Não tem Eu, como típico, professora, né? como coordenadora, eu não tenho um dia típico. Eu estou sempre fazendo alguma coisa diferente. Legal. I work with different students from different levels. So I can be teaching a class or preparing some content or analyzing a material that can be used in a class or checking the level of a student who wants to have classes. All right. Thank you very much. Thank you. Good. Bom, então aqui o que a Carol está falando, é claro que eu preciso ter um pouquinho de informação para saber falar de mim um pouquinho do meu trabalho, né? Então, não é tão simples como só tirar algumas palavrinhas aqui. A gente teve que adaptar um pouquinho mais. Mas veja que a primeira parte aqui ficou igual a da Ross, porque a Carol também não tem isso de um dia típico dela, né? Então, o que ela gosta? Porque ela também não tem uma rotina ali. Cada dia é um dia diferente. I work with different students from different levels. Eu trabalho com alunos ali diferentes e diferentes níveis também. So I can be teaching a class. Eu posso estar dando uma aula um dia. No outro dia, preparing some content. Nós que somos professores, a gente dá aula, mas a gente também prepara conteúdo para a aula que a gente vai dar. Analyzing a material that can be used in a class. Então, analisar um material que vai ser usado numa aula, às vezes por nós, às vezes por um outro professor, ou checando aí o nível de um aluno que quer fazer aula. Essa é um pouquinho da rotina da Carol. Yes. Veja que, apesar da gente ter usado palavras diferentes ali do que a Ross usou, mesmo assim, as estruturas que estão sendo usadas aqui são simples, né? São básicas, são verbos básicos. I can be, eu posso estar. Os verbos aqui, teaching, analyzing, checking. Então, são verbos que vocês muito provavelmente já viram alguma vez na vida, né? Não é nada muito diferente, não tem um vocabulário muito diferente, não tem estruturas aí rebruscadas, não tem um present perfect continuous, não tem um past perfect, não tem nada disso. Complexos. Sim, a gente está, né? Inclusive, ali em cima, onde a gente fala, well, what I enjoy the most about the work that I do,
Se o enjoy é muito diferente, vocês podem trocar por like. Exatamente. São sinônimos. Então, what I like the most about the work that I do is... Exatamente. E falando exatamente também sobre isso, Carol, uma coisa que a gente também gostaria de trabalhar hoje aqui com vocês é justamente isso de ver diferentes formas de você dizer coisas que você gosta. Né? Então aqui, what I like about my job. O que você gosta no seu emprego? Né? Provavelmente tem coisas que você gosta, coisas que você não gosta tanto assim. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos também de frases prontas para você não ter que mudar muita coisa e facilitar já a vida de vocês. Então, o verbo mais comum, né, é o I like, mas como a Carol acabou de falar, eu também posso usar I enjoy, que eu também gosto. Eu aproveito. Enjoy pode ser em algumas situações aproveito. Pode ser apreciar. Apreciar. Então aqui tem um really, se você quiser dar uma ênfase, mas não necessariamente eu preciso usar. Eu posso dizer I enjoy ou I really enjoy. Eu posso dizer também I like. Dá na mesma. Yes. Ok? I really like. Posso usar também? Posso usar também. Só que tá dando uma certa ênfase aí. Uma coisa que você gosta realmente muito. I love. Aí nem precisa de really. A gente normalmente nem usa I really love, porque love já está num patamar acima do like, né? Já fica um pleonasmo. Outra expressão que a gente tem para falar de coisas que a gente gosta é I'm interested in. Eu tenho interesse. Eu sou interessado nisso. I'm interested in. Então, no que você tem interesse? Né? O que você gosta no seu trabalho? O que é interessante para você? E a última expressão que a gente tem aqui, I'm into. I'm into. Também seria algo muito parecido com eu tenho interesse. I'm into. Yes. Uma tradução mais ao pé da letra, mas também não fica muito da forma como a gente diz, seria eu estou por dentro disso, né? Exactly. Então, por exemplo, se você gosta de moda, né, você está por dentro do mundo da moda, isso seria I'm into fashion. Estou por dentro do mundo da moda. Mas nem tudo a gente gosta, né, Carol? Não. É difícil você olhar e falar assim, não tem nada que eu não gosto do meu trabalho. Nada. Então, olha, realmente segura esse trabalho, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente não gosta muito. E aqui a gente vai trabalhar simplesmente com frases negativas. Então, aqui, I enjoy, como a gente está falando da gente, para fazer uma negativa, I don't enjoy. I don't enjoy. Eu vou simplesmente colocar um don't. I don't I like. like. I don't like. Like. Existe um verbo que é o contrário do verbo like, que a gente diz I dislike. Dislike. Eu posso usar I dislike e aí eu não usaria na negativa, porque o dislike já é eu não gosto. Eu não gosto. I dislike. O que mais, Carol? I hate. Bem forte é esse, Yes. porque esse é o contrário do love. Yes. Então, love, eu amo isso no meu trabalho. O hate, odeio isso, não Você já deve ter ouvido isso. o termo haters na internet. Haters, todo Aquelas mundo pessoas está que ficam acostumado. comentando só para criticar e tal, são as pessoas que odeiam, né? Então, Sim. hate é odiar. Odiar. I hate. E o I'm interested, veja que aqui a gente tem, na frase de cima, a gente tem I am interested. Então, aqui para fazer negativa, não vou usar o don't. Por quê? Porque eu não uso don't com o verbo to be. Então, aqui eu vou dizer I'm not interested in. Ok? Right. Da mesma forma que a última aqui, I'm into. Na negativa eu vou dizer I'm not into. I'm not into. Eu não estou por dentro. Não estou por dentro disso. Então, vamos supor que eu não estou por dentro do assunto dessa reunião. I'm not into that subject. Eu não estou por dentro desse assunto. Right. I'm sorry. Ok? E aqui, só para a gente poder dar exemplos mais, né, concretos, a gente tem aqui algumas coisas que você pode usar. Tanto com I like ou I don't like. Tanto com as coisas que você gosta, como as expressões que você não gosta. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aqui, Carol. The people I work with. Que seria? As pessoas com quem eu trabalho. Gosto muito das pessoas com quem eu trabalho. Right.
Ok. That's good. Então eu diria o quê? Não, é verdade, gente, tudo brincando. Mas Yeah. eu diria, I like the people that I work with. Eu gosto das Right. pessoas com quem eu trabalho. Uhum. Supondo que você não goste das pessoas com quem você trabalha, você diria, I don't like. I don't like the people that I work with. I hate. I hate, que é Ai, bem é forte. difícil, né? É, You detesto should que você look for tenha another trabalho. job. Yeah, look for another job. Look for another job. Uma outra coisa que a gente poderia dizer aqui. My boss. Ai, gente, essa é clássica, Bom, né? boss, acho que todo mundo sabe o que é. É Right. meu chefe, meu superior, a pessoa que está acima de mim hierarquicamente. Então, da mesma forma, eu poderia falar. Esse daqui, a gente vai ficar aqui no I like. E acho que tá bom, só esse aí. I like my boss. That's okay. I'm That's it. interested in já vai soar meio estranho para my boss. Não é uma conexão que a gente faria, porque parecia que você estava interessado no seu chefe, na sua No, you can chefe. say I really Não. like. Yes. I'm into my boss, me parece que você está por dentro aí das coisas que ele está fazendo ou não está fazendo. No. Também não I cabe like, muito. I really like. Posso usar I like, posso usar I don't like. E aí, I vocês? don't like, right. Do you like your boss? No, People are you gonna don't? say, I hate my job, I my hate boss. my boss. Muita gente não gosta, muita gente não gosta. Próxima coisa que a gente tem aqui, my routine. Eu posso falar, I enjoy my routine. I like my routine. I love my routine. I'm interested. Não muito. No, I'm doesn't make into. sense. Não No, muito. doesn't make sense. Da mesma forma, eu posso usar essas expressões no negativo. I Yes. don't enjoy my routine. I don't like my routine. I hate my routine. Ok? Próximo. You can say, I really enjoy traveling. I like Traveling. traveling. I love traveling. You can even say, I'm interested in traveling. Like, como se você estivesse interessado em viagens, nesse assunto de viagens e então, tal. vamos supor que a gente está conversando aqui, eu e a Carol, numa entrevista. Eu quero saber se ela tem interesse em viajar, talvez a negócios. Eu vou perguntar para ela, are you interested in traveling? Yes, I am. Yes, I am. Então, eu já sei que ela é uma candidata que ela tem esse interesse de viajar, que não seria um problema para ela viajar. Por outro lado, se ela não tivesse interessado em viajar, se ela não quisesse viajar dentro do emprego ali, ela poderia falar, I'm not interested in traveling. Yeah. Não, talvez porque, sei lá, ela não gosta de viajar, tem a família dela aqui que ela não quer deixar, pode ser N motivos. Outra coisa que a gente pode falar, the salary. E aí, você tá feliz com quanto você ganha? Então, se você tá, você pode falar, I like my salary. I enjoy my salary. I love my salary. Mas se você não gosta muito, se não é um ponto forte no seu emprego, você poderia falar, I don't like my salary. Don't like my salary. Yeah. Ok? Continuando. The company. I really enjoy the company. I like the company. I love the company. That's it. Yes, I don't enjoy the company. I don't like the company. I hate the company. Right. So maybe you should look for another job. Probably. Yes, that's a good idea. The benefits. Bem parecido com o português, né? Yeah. Em algumas situações, isso de uma palavra parece uma coisa e ela é realmente aquilo, como aqui no caso. Benefits, benefícios. A gente não pode sempre confiar nisso, né, Carol? Yes. Porque às vezes existe aquilo que a gente chama de false cognates, né? São os false friends. Yes, parece uma coisa, mas é outra. Aí a gente chama de falso amigo em inglês. Exatamente. Que nem amigo aí que a gente tem às vezes que não é muito nosso amigo. Sometimes. Yes. Tem várias palavras em inglês que parecem uma coisa, mas na verdade são outras. Mas nesse Mas caso esse aqui, não é o caso. exatamente. Benefits é benefícios Benefits. mesmo. Eu posso falar, I like the benefits. Yeah. Yes. I love the benefits that I have. I have health insurance. Yeah. I have many benefits, transport, support. Yeah, transportation. I have a card that the company gives to me. So I like the benefits. Yes. You can also say that you are interested in the benefits. I'm interested in the benefits. Tem uma vaga de emprego, você está analisando. Wow, I'm interested in the benefits. Yes, good benefits in this company. Mas às vezes você não gosta. Você poderia falar, I don't like the benefits. Yeah, or Yeah. I'm not interested in. Yes, I'm not interested in the benefits. And The meeting.
Bom, a gente viu que meetings, reunião. Então aqui a Normalmente, as gente pessoas tem... não gostam muito, né? É, Principalmente depende quando são muito. muitas reuniões. Exatamente. Mas se você gosta de ocasionalmente, né, estar em reuniões, não, você que gosta de falar, eu não sou muito. É? Não, a gente não fala quase nada. Mas se você é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se reunir com pessoas, você pode falar, I like the meetings that I Yes. have, because I like the people that I work with, I like my Yeah. boss, I like the company, so I like the meetings. Mas às vezes não é o seu forte, não. Aí você poderia falar, I don't like the Yeah, meetings. I don't like Ok? Bom, e o último que a gente tem aqui? Whoa, the pressure. Yeah, aqui vai ser difícil a gente usar na afirmativa, Você sabe né? que tem gente que gosta? Tem gente que Tem gosta, a gente gente que trabalha curte. bem É. isso daqui, que é o Se quê? sente motivado. Se trabalhar Sob pressão. né? So you can say, I like the pressure. I like the pressure. I love... Aí já tá demais, né? I love the pressure. Yeah, acho que já é muito, né? Nossa, eu amo pressão. I don't like the pressure. Yeah. I don't like the pressure. I Do you don't like the pressure? No, I don't like the pressure. I don't like the pressure either. No. Yes. All right, guys. Ok. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para vocês, que tenha ajudado de alguma forma. E se você não deixou o seu like aqui, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Como a gente disse, esse vídeo não vai ficar no ar por muito tempo. Amanhã a gente vai vir com outro assunto de extrema importância. E todos eles a gente vai, né, ser, de certa forma, todos eles serão necessários, importantes para a nossa última aula, que fecha a nossa jornada do Business English. E é isso, né, Carol? Se você não fez a prática de ontem, faça, coloque lá suas informações, tenta completar aí com as suas informações, conta pra gente depois se você conseguiu fazer. Faça o de hoje também, né? Que essa seja a mudança. Aí para você começar a aprender inglês. Guys, have a good night and we'll see you tomorrow. See ya, bye bye. Bye bye.